Fala pessoal, meu nome é Roberto Reis e nesse vídeo vou falar para vocês as diferenças que existem nos fundos de investimentos multimercado. Existem os fundos de renda fixa, os fundos multimercado de renda variável, entre vários outros. E vou mostrar isso para vocês da própria corretora Genial para vocês verem como funciona. Mas antes disso, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo para saber que você está gostando do conteúdo. E sem mais delongas, vou mostrar para vocês da própria corretora Genial essas diferenças dos fundos de investimentos multimercado. Então, vem aqui comigo. Olha só, pessoal, estou na minha própria conta aqui na corretora Genial e vamos lá. Estou na tela de início aqui, investir, fundos. E olha só, aqui eu vou aplicar um filtro aqui que eu quero falar especificamente os fundos multimercado. Vamos lá, primeiramente, nos fundos multimercado, o gestor desse fundo de investimento, o gestor é quem faz a compra e a venda dos ativos desse fundo de investimento. Nos fundos multimercado, não existe classificação mínima de colocar certos investimentos. Por exemplo, existem fundos de renda fixa que têm que colocar ali investimentos de no mínimo 50% de renda fixa, outros no mínimo 80% em renda fixa, outros 95% de renda fixa. Aqui no fundo multimercado, varia muito da estratégia do fundo de investimento, da política de investimento desse fundo de investimento. Então, o gestor desse fundo de investimento, de acordo com a estratégia e política de investimento, pode comprar vários tipos de ativos diferentes, seja derivativos para alavancagem ou para proteção, seja ações, seja ativos no exterior, seja criptomoeda, entre vários outros tipos de investimentos. Vou mostrar aqui algumas diferenças para vocês. Aqui, como eu estou mostrando, existem mais de 20 páginas de fundos diferentes, com aplicações mínimas a partir de R$ 10, aplicações mínimas bem acessíveis, R$ 100, R$ 3.000. Esse aqui é para investidor profissionais, a partir de R$ 100, a partir de R$ 1.000 e outros com aplicação mínima a partir de 500. Mas todos esses fundos aqui, como vocês estão vendo, são fundos multimercados. E pessoal, essas rentabilidades aqui, ó, mensal, anual ou dos últimos 12 meses, são rentabilidades passadas. E rentabilidades passadas não são promessas de rentabilidade futura, beleza? Existem aqui o risco do fundo, que tem risco médio, risco alto. Então vamos ver algumas diferenças. Aqui, para vocês obterem mais informações de forma mais imediata, existem mais informações sobre este fundo. Mas aqui também, ó, para vocês verem mais informações desse fundo, sobre a estratégia de investimento, sobre a política de investimento desse fundo, tem a lâmina de investimento e o regulamento desse fundo, que são arquivos extremamente importantes. Aqui fica a cota do fundo de investimento, que está a cota desse valor aqui para este dia aqui. E olha só, o público-alvo desse fundo de investimento: investidores em geral, pessoa física e jurídica. E olha só, que busquem desempenhos superiores ao CDI no longo prazo. Como esse fundo aqui busca desempenho superior ao CDI, esse aqui é o fundo multimercado ativo pelo CDI. Existem os fundos passivos e existem os fundos ativos. Os fundos passivos buscam acompanhar o seu benchmark, seja ele o CDI, seja ele o IPCA, seja ele o Ibovespa. Agora, os ativos buscam sempre uma taxa, um desempenho superior ao seu benchmark, seja ele o CDI, seja ele o IPCA, ou seja ele o Ibovespa normalmente. Aqui está essas informações, mais informações sobre esse fundo. Uma coisa extremamente importante ser vista, além da taxa de administração, a taxa de performance, que alguns fundos podem cobrar essa taxa de performance, que geralmente é 20% do que exceder o seu benchmark. A taxa de administração
independente se o fundo tiver rentabilidade positiva ou negativa, vai ser cobrada a taxa de administração. Muito cuidado aqui no resgate com a cotização. Cotização, pô, nesses fundos de investimentos multimercado podem variar bastante, podendo variar em D mais 10, D mais 15, D mais 30, D mais 60 ou mais. E aqui a liquidação podendo ser em D mais 0, D mais 1, D mais 2 ou D mais 3, geralmente. Aqui mesmo nesse fundo de investimento aqui é D mais 2 dias úteis após a data de cotização. Lembrando que a cotização quanto a liquidação podendo ser em dias corridos ou em dias úteis. Caso você invista num fundo de investimento como esse aqui e retire, você peça um resgate antes de 30 dias, vai ser cobrado o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, que é regressivo para prazo inferior a 30 dias, e aqui a tributação regressiva da renda fixa, que varia de 22,5% a 15%. Quanto mais tempo você deixa esse dinheiro aqui, menor imposto de renda que você paga. E aqui, ó, você vê os arquivos úteis, que é a lâmina de investimento, o regulamento desse fundo. Essa aqui é a lâmina de informações essenciais desse fundo de investimento aqui. Aqui, ó, uma coisa que eu quero mostrar desde já para vocês. Olha só, aqui é a lâmina de investimento. Olha só, o fundo pode aplicar em ativos no exterior em até 20%, em crédito privado até 50%, aplicar em um só fundo até o limite 100%, utiliza derivativas apenas para proteção, sim, alavancar até 100%. Isso aqui é parte da política de investimento desse fundo, parte da estratégia desse fundo de investimento. Olha só, ativos no exterior, que nem eu tinha falado para vocês, esse fundo aqui pode investir de 20% até 20%. Olha só a composição mais a fundo desse fundo de investimento. Cotas de fundo de investimento 555, 99% desse fundo, depósito a prazo, que normalmente é o famoso CDB ou RDB, 0,71%, e olha só o resto, basicamente zerado. Ações, operações compromissadas. Então, aqui que você vê mais informações desse fundo de investimento, sobre a composição da carteira e, e aqui onde o fundo pode investir até qual limite. Já que no regulamento, um fundo de investimento como esse aqui, olha só. Isso aqui é o regulamento. Regulamento, olha só, já tem 16 páginas esse regulamento de um fundo de investimento como esse. E olha só, aqui sim você vê bem mais a fundo onde esse fundo pode investir ou não. Os ativos que um fundo de investimento desse pode investir. Limite da carteira, olha só, limite mínimo, que é 95%, limite máximo. Então, aqui você vê em quais produtos esse fundo de investimento aqui, mais específico, pode investir ou não. Que nem eu mostrei para vocês na lâmina de investimento, olha só. Corte de fundo de investimento ou corte de fundo de investimento em cotas de fundo de investimento registrado com base na instrução CVM 555, mínimo 95%, máximo 100%. Os outros praticamente zerados, o mínimo, e aqui tem o percentual máximo, 20%. 20%, 5%, 20%. Então aqui vocês veem bastante mais a fundo sobre a política de investimento desse fundo de investimento aqui. Política de utilização de derivativos para a proteção da carteira, para alavancagem, proteção da carteira e hedge é a mesma coisa. Agora, alavancagem, como esse aqui é um fundo ativo, esse fundo, o gestor desse fundo pode usar derivativos para alavancagem para obter um retorno melhor que o seu benchmark, no caso aqui, o CDI. Então aqui, gente, aqui também mostra os riscos que tem nesse fundo de investimento, seja risco de crédito, liquidez, de concentração, risco cambial, riscos em gerais.
Então, num, no regulamento desse fundo de investimento, tem basicamente tudo que você precisa saber referente a esse fundo de investimento. Mas agora vamos ver outros fundos de investimento multimercado. Esse aqui é um fundo, novamente, ativo pelo CDI. Isso aqui, as rentabilidades passadas estão todas positivas. Vamos pegar uma outra com rentabilidade negativa. Plural ou no fundo de investimento multimercado. Aplicação mínima a partir de R$ 100 e fundo multimercado. Vamos ver mais sobre esse fundo de investimento. Olha só, o público-alvo são investidores em geral. Olha só, o objetivo desse fundo é proporcionar aos cotistas valorização de suas cotas em longo prazo, acompanhar a variação da cotação do ouro, ou seja, esse fundo de investimento aqui é um fundo passivo e seu benchmark é a cotação do ouro. Aqui está a cota para este dia aqui. Olha só mais sobre esse fundo de investimento. As taxas de administrações normalmente variam de 0,25% a 2% ao ano. Aqui o resgate, que eu falei para vocês prestarem muita atenção nessa cotização e liquidação. Esse aqui, a cotização é menor, 4 dias úteis, e a liquidação, 1 dia útil após a cotização. E aqui pode existir o IOF e a tributação. Vamos ver mais sobre esse fundo de investimento aqui. Vamos ver o regulamento desse fundo. Olha só, esse regulamento aqui possui 13 páginas diferentes e vamos ver mais sobre esse fundo. Olha só, limite de concentração por emissor. Aqui, ó, o patrimônio do fundo poderá compor pelos seguintes ativos financeiros das proporções abaixo. Então, aqui são os limites máximos e mínimos desse fundo de investimento. Então, esse aqui é para um fundo ativo que tem como superar o índice ouro, o benchmark, o ouro. Aqui mostro os riscos desse fundo de investimento também. Aqui, ó. Então, aqui, essa a quantidade de produtos de investimento que esse fundo de investimento pode investir. Cote de fundo de investimento, limite de concentração, a concentração por emissor, seja instituição financeira, companhia aberta, fundo de investimento, União Federal, pessoa física. E aqui já está, olha só, limite de concentração por modalidade de ativo financeiro. Títulos públicos federais, ouro, olha só, 100%. BDRs, que é o famoso Brazilian Depository Receipts do nível 2 e 3, BDRs nível 2 e 3, pode colocar, o gestor pode colocar pelo menos 100% aqui. Então, vocês estão vendo que nos fundos de investimento multimercado, o gestor, dependendo da política de investimento, pode variar bastante o mínimo e o máximo de acordo com a política de investimento, de acordo com a estratégia do fundo de investimento. Já, olha só aqui, ó, limite por operação de empréstimo, empréstimo de ação, de títulos públicos, vedado, não pode. Então, gente, isso aqui é o regulamento de um fundo de investimento, um arquivo extremamente importante. Vamos ver algum outro. Vamos lá. Vamos ver uma com rentabilidade bem boa aqui também. Vamos ver esse aqui, ó. Solana Long and Short, fundo de investimento em cotas, fundo de investimento multimercado. Aplicação mínima a partir de R$ 10.000. Então, isso aqui são as rentabilidades passadas, mensais, anual e dos últimos 12 meses e fundo multimercado.
E olha só, o objetivo desse fundo de investimento aqui é obter uma rentabilidade acima do CDI. Aqui está o valor da cota desse fundo para este dia aqui. Olha só, o público-alvo é destinado a receber aplicações de pessoas naturais e jurídicas. Aqui estão os arquivos, seja a lâmina, carta de gestor, formulário de informações complementares, o regulamento, mais informações desse fundo. Olha só a taxa de administração, 1,85% ao ano, com uma taxa de administração máxima de 2,30% ao ano. Esse aqui pode cobrar a taxa de performance, que lembra que eu falei que normalmente é 20%? Esse aqui, ó, 20% do que exceder 100% do CDI. Por que o CDI? Porque é o benchmark desse fundo de investimento. Cotização em 14 dias corridos e a liquidação em um dia útil após a cotização. Pode ter o IOF, que é a operação sobre a operação financeira, e caso você resgate, peça o resgate antes de 30 dias, vai ter o IOF, e a tributação é a tributação regressiva da renda fixa, certinho? E lembrando que tanto o IOF quanto a tributação da tabela regressiva é sempre sobre o lucro da operação. Vamos ver sobre o regulamento desse fundo. 27 páginas diferentes de regulamento desse fundo. Eu vou direto ir para onde esse fundo pode investir ou não. Olha só a quantidade de investimentos que um fundo desse pode investir. Ativos financeiros negociados no exterior, até 20%. Operações que gerem alavancagem ao fundo, sim. Margem até 100%. Olha só aqui, ó, gente. Cote fundo de investimentos e cote fundo de investimentos em cotas de fundo de investimentos prevista na instrução CVM 555, o percentual individual e do conjunto, 100%, 20%. Olha só a quantidade de produto de investimento que um fundo desse pode investir. Então, esse aqui é o regulamento desse fundo de investimento aqui. Vou ver agora também a lâmina de investimento desse fundo. Isso aqui é a lâmina. Olha só, o fundo pode aplicar em ativos no exterior? Sim, até 20%. Em crédito privado? Sim, até 50%. Aplicar em um só fundo? Até 100%. Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Não. Então pode usar alavancagem, alavancar-se até o limite de 100%. Alguns fundos podem cobrar a taxa de entrada e a taxa de saída, mas geralmente não tem nenhuma dessas taxas. E quando tem alguma dessas taxas, tem normalmente só a taxa de saída, mas geralmente não tem nenhuma dessas taxas. E aqui a taxa de performance, que é de 20% que exceder 100% do índice CDI. E aqui a composição da carteira, que, olha só, o patrimônio líquido do fundo é de 454 milhões e as 5 espécies de ativos que ele concentra seus investimentos. Cote de fundo de investimento 409, basicamente 100%. E aqui mostra também o risco desse fundo. Aqui na Genial, esse risco varia de 1 a 5. E a classificação de risco desse fundo é 4, marcada aqui. Aqui as rentabilidades passadas desse fundo de investimento também, rentabilidade anual de 2019 até 2023. E as rentabilidades mensais também. Então, aqui estão mais informações desse fundo de investimento. Então, vamos ver mais um fundo de investimento aqui também. E olha só, vamos ver algum outro fundo de investimento aqui. Vamos ver esse aqui, ó.
Mafre Inversion, fundo de investimento multimercado, aplicação mínima a partir de R$ 500. E essa aqui são as rentabilidades passadas, mensal, anual e dos últimos 12 meses. E lembrando que rentabilidade passada não é promessa de rentabilidade futura. Aqui o valor da cota para este dia aqui. Esse, esse fundo de investimento multimercado, o público-alvo são investidores em geral, ou seja, qualquer pessoa pode investir nesse fundo de investimento. E vamos ver mais sobre esse fundo. Aqui, os arquivos úteis, seja a lâmina ou seja o regulamento, que para mim eu vejo esses dois documentos como extrema importância. Então vamos lá. Taxa de administração de 2% ao ano. Pode ser cobrada a taxa de performance desse fundo de investimento aqui, que é de 20% do que exceder 100% do CDI. Isso aqui tem um resgate. Olha só, a cotização em D mais 29 dias corridos, a liquidação em D mais um dia útil. Pode ser cobrado IOF nesse fundo de investimento aqui também. IOF regressivo para o prazo inferior a 30 dias. E tributação também tem a tributação da tabela regressiva de renda fixa. Vamos ver mais sobre a lâmina desse fundo de investimento aqui. O objetivo desse fundo de investimento aqui. O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas rentabilidade por meio de oportunidades oferecidas pelo mercado de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas. Pós-fixada é quando acompanha o seu benchmark, normalmente o CDI ou IPCA, e pré-fixadas é quando você já sabe desde o começo quanto vai ser a sua rentabilidade até o final do prazo desse investimento. Índice de preço, moeda estrangeira, renda variável, definindo estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, atuando de forma direcional, respeitando a legislação aplicável em vigor e os limites a seguir estabelecidos de alocação de recursos e exposição ao risco. Aqui, novamente, a política de investimento desse fundo de investimento aqui, multimercado, ativo no exterior de 20%, crédito privado vedado em regulamento, lembrando que esse aqui é a lâmina de investimento, aplicar em cote o mesmo fundo de investimento até 10%, alavancar até o limite de, olha só, 300%. E aqui as condições de investimento. Taxa de entrada, taxa de saída não tem. Taxa de performance. Para ser cobrada a taxa de performance, tem algumas regrinhas para ser cobrado, que nem, por exemplo, a lâmina d'água. E para ser cobrado a taxa de performance quando supera a lâmina d'água, quando tem a lâmina d'água e esse fundo está adepto na lâmina d'água, é cobrado 20% do que exceder 100% do CDI. Aqui o risco desse fundo aqui, ó, que varia de 1 a 5, está classificado em 3,10. E aqui a composição da carteira de investimento. Lembrando que é o gestor que faz a compra e a venda dos ativos de um fundo de investimento. E o fundo de investimento não tem a proteção do fundo garantidor de crédito. Um fundo de investimento, você é um cotista. O fundo de investimento é como se fosse uma empresa. Você está colocando seu dinheiro para o gestor desse fundo investir da maior forma possível, de acordo com a estratégia e política de investimento desse fundo de investimento. Então aqui, ó, o patrimônio líquido desse fundo é de, olha só, 55 milhões de reais. E as cinco espécies de ativos que ele concentra seus investimentos são títulos públicos federais, seja LTN, NTNB, NTNB principal, entre outros produtos da dívida do governo federal. Aqui 40% aproximadamente, operações compromissadas em títulos públicos federais, 23%, cotas de fundos de investimento 409, 14%, ações 11% e investimento no exterior de 10%.
E aqui são as rentabilidades passadas dos últimos anos, de 2019 até 2023. Aqui as rentabilidades mensais, de julho de 2022 a junho de 2023. Rentabilidades passadas. Então, essa aqui é a lâmina de investimento desse fundo de investimento aqui, desse Mafra Inversion Fundo de Investimento Multimercado. Vê só mais um fundo aqui com vocês para vocês verem como que funciona esses fundos de investimento. Vamos ver essa aqui, ó. Quantitas Fundo de Investimento em Cotas, Fundo de Investimento Multimercado, Mallorca. Aplicação mínima a partir de R$ 1.000. Tipo, fundo de investimento multimercado. E aqui são as rentabilidades passadas. Vamos ver mais sobre esse fundo de investimento. Aqui está a cota, o valor da cota para esse dia aqui. E vamos ver mais sobre esse fundo. Aqui as informações úteis. Lâmina, carta de gestor, formulário de informações complementares, regulamento, termo de adesão, demonstração de desempenho, material de divulgação. Aqui estão os arquivos úteis. Vamos ver mais informações sobre esse fundo de investimento aqui. Taxa de administração de 1,8% ao ano. Taxa de performance. Lembrando que para ser cobrada a taxa de performance precisa ter as regrinhas da lâmina d'água. E olha só, 20% que exceder 100% do CDI. Você viu que a grande maioria desses fundos de investimento aqui são pelo CDI, mas podem ser pelo IPCA, pelo Ibovespa, beleza? Aqui, o resgate, cotização em D mais 14 dias corridos e liquidação em D mais um dia útil, IOF, tributação. Vamos ver sobre a lâmina desse fundo de investimento aqui. O fundo pode aplicar no exterior até o limite de 20%, crédito privado até 50%, aplicar em um só fundo até o limite de 100%, utiliza derivativas apenas para proteção da carteira, apenas para hedge, não pode se alavancar até o limite de 100%. E aqui estão as condições de investimento. A taxa de administração aqui, que é de 1,8% ao ano, não tem taxa de entrada nem de saída, mas pode ter. E aqui a taxa de performance, que é de 20% do que exceder 100% do CDI. Composição da carteira. Olha só, o patrimônio líquido desse fundo é de 1,1 bilhão e é dividida em 5 espécies de ativos, títulos públicos federais, que você está investindo, esse fundo de investimento está investindo na dívida do governo federal, que em cerca de 29%, ações, 11% aproximadamente, operações compromissadas em títulos públicos federais, 6,64% e títulos de crédito privado, 6,09%. Aqui o risco desse fundo de investimento, que aqui é classificado de 1 a 5, está classificado em 4, e as rentabilidades passadas anuais e mensais. Agora, por último, vou ver aqui o regulamento desse fundo de investimento. 12 páginas diferentes. Olha só, isso aqui, para mim, é um dos documentos mais importantes dos fundos de investimento. Política de investimento, que aqui fala a porcentagem mínima e máxima de cada ativo financeiro que esse fundo de investimento pode investir. Seja em títulos públicos federais, seja, por exemplo, em CDB, RDB, seja em ações, seja em BDR, seja ativo no exterior, seja em ouro, entre vários outros produtos de investimento, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, e vários outros produtos de investimento. Aqui nesse regulamento você vê tudo sobre isso, o que é permitido ou não, e o limite mínimo e o máximo de cada produto de investimento.
Se o pode usar derivativos para proteção ou para alavancagem. Certinho, pessoal? Então, esses aqui foram alguns fundos multimercados. A grande maioria deles foram fundos multimercados com seu benchmark o CDI. Na grande maioria dos fundos ativos, pode ser cobrado a taxa de performance e tem que respeitar a lâmina d'água. Muito cuidado com a cotização dos fundos de investimento. Cotização podendo variar bastante, que nem vocês viram, podendo ser D mais 10, D mais 15, D mais 30, D mais 60 ou mais. Já a liquidação é após a cotização, podendo variar em D mais 0, D mais 1, D mais 2 ou D mais 3, sendo a cotização ou a liquidação podendo ser em dias corridos ou em dias úteis, podendo ser cobrado ou não taxa de entrada e taxa de saída. Todos esses fundos que eu mostrei aqui, nenhum vai cobrar essa taxa de entrada ou taxa de saída, mas pode ser cobrado quando está afirmando nesse fundo. Beleza, pessoal? Então, aqui algumas diferenças de rentabilidade, de composição do fundo de investimento, da política de investimento, se esse fundo pode investir no exterior ou não, se pode se alavancar ou não, se pode usar derivativos apenas para proteção, ou seja, hedge da carteira de investimento ou não. E, em geral, todos os profissionais que trabalham no fundo de investimento são devidamente certificados. Você tem acesso a mais produtos de investimento para ser investido, e por isso as rentabilidades dos fundos podem ser negativas ou positivas. Isso depende muito da estratégia desse fundo de investimento e também depende do gestor desse fundo de investimento. Certinho, pessoal? E novamente, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo para esse canal crescer cada vez mais e toda semana vai ter mais e mais vídeos nesse canal. Obrigado a todos aí que assistiram.